Estamos de volta com a nossa coluna dominical, Minha Opinião. Tivemos um período de recesso aí no final de ano e hoje estamos retomando as nossas atividades. Lembrando a você que a coluna ela é publicada também no portal de notícias Nordeste 360 e aqui no nosso canal, sempre dialogando com vocês. Antes de começar, eu quero agradecer as mensagens carinhosas, as opiniões, as felicitações de Natal e de Ano Novo e retribuo com todo carinho para cada um de vocês, para cada uma de vocês que tem acompanhado o nosso canal, que tem acompanhado a nossa programação. Muito obrigado, desejo a todos e a todas um 2022 de paz, de harmonia, mas de muita luta. Precisamos mudar o cenário político, o cenário econômico que o Brasil vive. Lutar mais, com mais força, por um país mais justo. Reduzir não, tentar eliminar a desigualdade social que existe no Brasil e que cada vez mais se aprofunda. Precisamos reconstruir o nosso país, consolidando a nossa democracia. E quero pedir a você que entrou agora, né, e que também nos acompanha, que não está ainda inscrito no canal, que o faça. Se inscreva no canal, acione o sino, dê um like e compartilhe a nossa programação. Ela é importante para consolidar e fazer crescer o nosso trabalho, chegando a um público maior. Essa semana eu lendo algumas matérias veiculadas pela imprensa e me deparei com uma matéria em dois jornais, né? O Estadão e na CNN Brasil, sobre um estudo realizado pelo BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. O estudo aborda o nível de confiança entre as pessoas no Brasil e nos demais países da América Latina e faz uma associação entre o resultado desse estudo e o baixo desenvolvimento da região. Segundo o estudo, apenas 4,69% dos brasileiros têm confiança uns nos outros. Esse percentual coloca o Brasil em último lugar entre todos os países da América Latina. Quando a gente pega o mapa, a estatística, nós verificamos, por exemplo, que países como o Uruguai, 21,8% é o destaque, é o país da região onde tem o maior índice de confiança dos uruguaios nos uruguaios. O México, com 18,37%, e o Chile, com 17,7%. Esses são países com desenvolvimento econômico superior ao Brasil. Mas mesmo países que vivem constantes crises como a Argentina superam o Brasil. Os nossos vizinhos, o percentual de confiança entre eles atinge 16,15%. O relatório do BID mostra alguns pontos que merecem reflexão, seja na área do desenvolvimento econômico, da política e da cidadania. O quadro demonstrativo dos indicadores socioeconômicos usados para avaliar o grau de confiança nos mostra que o Brasil ocupa, como já disse anteriormente, o último lugar. Vejamos alguns indicadores trabalhados pelo BID. Informalidade no trabalho, política anticrime mais duras e menos eficazes,
menos disposição a fazer sacrifícios com relação à mudança climática, menos demandas por bens e investimentos públicos. Esses são alguns indicadores que eu destaquei para que nós pudéssemos refletir sobre essa situação no Brasil. O estudo mostra, trabalha o conceito de confiança a partir como a crença que outras pessoas ou instituições não agirão de modo oportunista, né? Você confia nas pessoas e nas instituições, acreditando que o outro, seja pessoa ou instituição, não estão abusando de sua confiança para extrair de você seus bens, suas ideias, ou fazê-lo de um idiota, né? Essa é a ideia de confiança que se trabalha. Então, partindo dessa perspectiva, é primordial que a confiança seja fortalecida pela segurança que o cidadão tem numa relação pessoal ou de negócios com o outro, acreditando que não será ludibriado. É interessante o estudo, é importante que nos debrucemos sobre esse estudo para confirmar aquilo que a gente já vê na prática e tentar romper com essa situação constrangedora que o Brasil vive. A desconfiança, ela gera um impacto negativo em todos os setores, né? Seja nas relações pessoais ou nas relações institucionais. Você não confia no governo, você não confia nas empresas, você não confia nas pessoas. Assim sendo, a confiança vai se tornando algo muito privado, muito íntimo. Em quem eu devo confiar? Na família? No vizinho? Como uma sociedade pode funcionar sem que as pessoas confiem umas nas outras? É preciso refletir sobre isso. É preciso olhar para dentro de cada um de nós, na condição de cidadão, de cidadã, na condição de empresário, na condição de político, de gestor público e avaliar e refletir, fazer uma autocrítica. Por que o Brasil, por que o brasileiro desconfia tanto de si mesmo, né? É muito complexa a situação, pois a desconfiança ela gera um entrave para o próprio funcionamento do Estado. Não é incomum, por exemplo, você ouvir de pessoas ligadas ou não ao setor empresarial sobre a desconfiança quanto aos destinos dos impostos pagos. Você conversando em qualquer ambiente, num restaurante, num barzinho, na escola, na universidade, é muito comum você ouvir de pessoas dizer: puxa vida, eu pago tanto imposto e eu não vejo o resultado desses impostos. É como se eu estivesse sendo roubado. É como se o dinheiro, o imposto que eu pagasse, né, mensalmente ao Estado, ele fosse usado em outras coisas e não naquilo que eu acredito e que eu espero que seja usado. A saúde pública, na segurança, na educação, na melhora das rodovias e etc, etc. Então há aquela sensação de que você está pagando, mas não está recebendo os devidos serviços que são prometidos pelo Estado. A desconfiança nas instituições e no próprio Estado gera uma situação muito complexa, porque você fortalece um discurso de que eu não preciso pagar imposto. E, consequentemente, o discurso da sonegação ou do apoio à sonegação. Quer dizer, você pode até não sonegar, mas de tanto ouvir
críticas e de tanto desconfiar do Estado, você pode fortalecer o discurso de que não precisa pagar imposto, quando nós sabemos que pagar imposto é necessário porque o Estado retribui, sim, através dos serviços. Mas existe sempre a desconfiança. Essa insegurança que a gente tem e que a gente percebe nos discursos não é só contra governos, seja na esfera municipal, estadual ou federal. Existe também uma desconfiança, e o estudo do BID mostra isso, em relação a outros setores como a segurança pública e o judiciário. Se o cidadão não confia no Estado, não confia na segurança pública, nas instituições policiais e no judiciário, ele também não procura essas instâncias, essas instituições para reclamar. Se ele não confia na polícia, ele não busca a polícia numa necessidade. Se ele não confia no judiciário, ele também coloca um pé atrás quando precisar do judiciário. E essa desconfiança que pode levar à não procura faz com que a impunidade no país cresça e se fortaleça cada vez mais. Então, isso é um problema sério. Não é só a segurança pública, não é só o judiciário, não é só o governo que gera desconfiança para o cidadão, para a cidadã. Outras questões, o próprio setor empresarial gera também desconfiança para o trabalhador. E não tem coisa pior do que você estar numa empresa, dar tudo de si por aquela empresa e perceber que aquela empresa não contribui para que você cresça. Que aquela empresa vê apenas o lucro e não o desenvolvimento profissional daquele trabalhador, daquela trabalhadora. Na esfera familiar, nas relações pessoais, acontece a mesma coisa. Quer dizer, então, segundo o estudo do BID, o Brasil vive um momento, e isso, óbvio, o momento que a gente está vivendo agravou esse quadro. Mas essa desconfiança, ela já vem se consolidando há muito tempo. Quanto mais desenvolvido, quanto mais consciente, quanto mais formador de opinião, quanto mais politizada a sociedade, maior a capacidade das instituições de se fortalecer e, consequentemente, fortalecer a sociedade. E como é que a gente pode recuperar essa confiança? É possível recuperar a confiança do cidadão, da cidadã, nas instituições, nos governos e na sociedade em geral? Claro que é. Claro que é. Isso passa por uma mudança no comportamento político do cidadão e da cidadã. Nós precisamos rever, nós precisamos renovar a nossa forma de fazer política. Sair do tradicional, da mesmice, do fortalecimento da promessa e não cumprir. Isso é um grande problema que nós enfrentamos. As promessas não cumpridas, os acordos não cumpridos, faz com que gere na sociedade a desconfiança na classe política. Mas não é só a classe política que merece rever a sua postura. Nós, enquanto cidadão, enquanto cidadã, precisamos também fazer a nossa parte, nessa questão. É preciso mais transparência dos agentes políticos. É preciso abrir essa caixa preta que é a política no Brasil e mostrar à sociedade como realmente as coisas funcionam. É preciso fortalecer a luta por uma política de inclusão social. É preciso amadurecer e respeitar as diferenças. É preciso desenvolver políticas que gerem e garantam emprego para a classe trabalhadora e que dê segurança a esse trabalhador.
É preciso lutar pela preservação do meio ambiente. É preciso pôr um fim à violência contra as mulheres, crianças, idosos, quilombolas, indígenas, comunidade LGBTQI+. E, acima de tudo, fortalecer a democracia. Mas lembre, fortalecer a democracia não é apenas respeitar o resultado das urnas. Fortalecer a democracia é garantir a igualdade social, dentre outras coisas. A igualdade social ela está sempre presente nos discursos. 2022, nós vamos ter discursos os mais bonitos, os mais belos, os mais bem feitos possíveis. Tudo voltado para a igualdade social. Mas o que a gente vê a cada dia, e principalmente no momento que nós estamos vivendo, é a distância entre o discurso em defesa da igualdade social e a prática para transformar essa desigualdade social em igualdade social. Igualdade de oportunidades. Aí sim, quando reduzir a desigualdade social no Brasil, quando houver respeito às instituições e elas respeitarem o cidadão, quando a classe política respeitar o cidadão e os agentes públicos demonstrarem transparência nas suas ações, aí o brasileiro, quem sabe, voltará a ter mais confiança em si mesmo e no próprio Brasil. Mas enquanto isso não ocorrer, enquanto nós, cidadãos e cidadãs, os gestores públicos, o setor empresarial, as instituições como geral, não amadurecer e não querer, de fato, deixar esse país do jeito que está, enquanto não houver uma mudança na mentalidade, nós continuaremos desconfiando uns dos outros. E não apenas desconfiar do próximo, mas é desconfiar do próprio Brasil. E quando você desconfia do seu próprio país, algo está indo errado. Nós não podemos desconfiar. É preciso romper, é preciso quebrar as amarras, que estão atrasando o Brasil. Nada como refletir e discutir politicamente os nossos problemas. Só existe uma alternativa e uma saída para a crise. É a política. E todos nós temos que fazer política cotidianamente, pensando no bem-estar, pensando na igualdade social. Eu termino aqui a minha conversa com vocês e peço para que você participe, dê sua opinião, porque essa é a minha opinião. Até mais.